Hoje é o primeiro domingo do mês e também do ano, né? Primeiro domingo do ano de 2018. É o dia do nosso boletim mensal, no qual nós estamos aí meditando na Epístola aos Efésios. Nós já começamos quarta-feira passada, que foi dia 3 de janeiro, as nossas meditações nesse ano no Apocalipse. Quarta-feira foi o capítulo 1, ontem foi o capítulo 2, e quarta-feira próxima então será o capítulo de número 3, amém? E assim nós vamos até o 22º capítulo, e nós vamos até então a última congregação de fevereiro, falando ainda sobre o Apocalipse, e entendendo esse livro, meditando nessas palavras, e movidos pelo Espírito de Deus, clamando: vem Senhor Jesus. Aleluia, amados. Glória a Deus. Então, não deixe de estar presente nessas congregações. E não deixe de convidar também pessoas. Você conhece muita gente que está precisando de palavra de Deus. Ou você não conhece ninguém que está precisando de palavra de Deus na vida deles, não? Conhece, não? Então, traz as pessoas, amados. Traga-os para ouvir uma palavra. Pode ser a última oportunidade delas. Traga para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Para ouvir sobre o Apocalipse. Isso é muito pouco pregado por aí afora, mas aqui nós temos abundância de doutrina de Deus na sua palavra. Amém? No primeiro domingo do nosso boletim, nós estamos na Epístola aos Efésios. E nós chegamos hoje, versículo por versículo, chegamos no capítulo 3, versículo 14. Hoje é o dia do versículo 14. Então nós vamos começar lendo na Bíblia. Abra na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, e nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 14. Efésios 3, de 1 a 14. No 14 vamos parar. Amém? Glória a Deus. Juntos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço
que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo 14 é o objetivo da nossa meditação hoje no boletim. Antes de entrarmos aqui no boletim, eu gostaria de, enquanto estávamos lendo, lembrei de uma coisa quando eu falei para vocês convidarem outras pessoas que você conhece para vir aqui ouvir a palavra de Deus. Ontem, não sei se hoje também, vocês receberam um cartãozinho aí, receberam? Quem recebeu um cartãozinho? Receberam um cartãozinho aí? Está com ele aí? Um cartãozinho aí? Aí tem um cartãozinho de visitas, tá? Cartão de visita, quem tem o cartão aí? Quem não tem, levanta a mão. Quem não ganhou, né? Tem gente que não ganhou? Distribui hoje aí para quem não ganhou, né? Hoje não foi distribuído? Hoje não foi distribuído, Luciano? Hoje não foi, só ontem? Distribui hoje aí para quem não veio ontem, né? Para você convidar pessoas. E aí nesse cartãozinho tem o site, o endereço no YouTube para ouvir as palavras. E na parte de trás do cartãozinho, o plano de leitura bíblica. O plano para ler a Bíblia toda aí, em 3 meses, né? 3 meses, né? Não é um ano, não, em um ano, em 3 meses. Um plano ousado aí, tá? Para ler a Bíblia todinha aí, em 3 meses, atrás desse cartãozinho. Então, quem não tem, vai levantando a mão aí, que o Sérgio vai entregando aí. O Sérgio é aquele baixinho ali, ele vai entregando para vocês. Tá? Que vai levantando a mão aí, que vai recebendo o cartãozinho aí. Muito bem, glória a Deus. Além do cartãozinho, né, o nosso boletim, ele também é um instrumento de evangelismo. Tá? Nós, como evangelizadores, podemos tirar xerox desses boletins aqui, ó, dar para alguém que você conhece, ó, lê isso aqui. Ou se você tiver tempo, lê com alguma pessoa. Cara, você tem um tempinho, lê comigo um negócio que eu achei aqui, ó. As pessoas parecem que perderam aquele afã evangelístico, tá? E você pode evangelizar as pessoas que convivem com você dia a dia. Chama uma pessoa lá, que vem cá, para de trabalhar um pouquinho agora, vamos parar só um minutinho de nada, vamos ler isso daqui. Olha que mensagem nós temos aqui. Aproveite sua hora de almoço, faça isso com alguém, pregue a palavra. Essa é a maneira de nós espalharmos a palavra de Deus. Jesus disse que tudo que Ele falou conosco, tá? As ocultas entre 4 paredes, nós devemos espalhar, publicar de cima dos telhados. Então, tem muita gente muito omissa, muito paradona, né? Está esperando que a igreja faça uma programação de evangelística. Não, a igreja não faz programação evangelística, não. A igreja é feita de pessoas que evangelizam no seu dia a dia. Porque vocês têm o que falar para tanta gente por aí que não sabe nada, estão totalmente na ignorância de Deus, da sua palavra. Vocês têm conteúdo suficiente para ensinar muita gente por aí, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem, então, agora nas páginas do meio aí, então, do nosso boletim, nós temos a mensagem de hoje. E o título da palavra é, diga, significado da prostração. O que significa se prostrar? O que significa prostrar-se diante de Deus? E o subtítulo é, diga, verdadeira reverência. E aí está novamente a frase do versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Repita. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Só as mulheres. Agora os homens. A última vez, todos juntos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está dizendo que por causa de tudo o que ele falou até agora, e que foi escrito aí em Efésios, desde o capítulo 1, o capítulo 2, e os 13 versículos anteriores aí do capítulo 3, por causa de tudo isso que ele disse, ele então põe-se de joelhos diante do Pai para orar
pelos cristãos, para que eles tenham a compreensão, a revelação de toda a palavra de Deus. Essa é a razão. No entanto, eu quero meditar com vocês hoje sobre isso. O que significa se ajoelhar diante de Deus? O que significa se ajoelhar diante de Deus? Vamos entender isso dentro desse contexto da Escritura Sagrada. Então acompanhe comigo no boletim. Deus é uno em essência e trino em personalidade. Uno significa um só Deus, mas trino, três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O texto básico para dizer que Deus é uno em essência é Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repitam. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E um dos textos básicos para falar da trindade divina, as três pessoas, né? A trindade pessoal de Deus, as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é Mateus 28:19, onde Jesus declarou: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Repitam. As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, coexistem em perfeita harmonia e em uma única essência divina. No entanto, o contexto da Sagrada Escritura demonstra uma espécie de hierarquia, na qual a autoridade do Pai prevalece sobre o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus declarou a seus discípulos, em João 14:28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Vocês. Olha Jesus dizendo, o Pai é maior do que eu. Há uma hierarquia na Trindade, onde o Pai é superior ao Filho e ao Espírito Santo, mesmo sendo em essência com eles, o mesmo um e um único Deus. O Senhor Jesus ainda declarou aos apóstolos que existem coisas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Atos 1:7. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Vocês. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Dentre tais coisas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, se encontra a correta ocasião de retorno de Jesus, acerca da qual Jesus disse em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Leiam. Aleluia. Quem sabe a data da vinda de Jesus? Só o Pai, ninguém mais. Até Jesus se exclui aqui disso, de saber isso. Portanto, não acredite em ninguém aí na terra que fique falando quando vai ser o fim do mundo, viu? É tudo falso profeta. Só o Pai, isso é exclusiva autoridade do Pai. Jesus declarou muitas vezes que o seu ensino não era dele, mas do Pai. Uma dessas vezes é João 7,16.
O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Repitam. Aleluia. Tem outros textos onde Jesus diz que tudo que ele estava ensinando, todo o evangelho que ele pregou, não foi ideia dele. Tudo veio do Pai. Ele só pregou aquilo que o Pai transmitiu a ele. Jesus ainda declarou que o Pai é quem procura verdadeiros adoradores. João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vocês. O Pai já estava procurando esses adoradores, né? Antes da fundação do mundo. Esse é o propósito de ter criado o homem, para que o homem fosse esse adorador. Na administração da obra da salvação, o Pai concedeu ao seu Filho Jesus toda a autoridade. Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isto ocorreu de tal maneira que o reino de Deus passou a ser denominado reino do Filho, Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Quem é que delega autoridade para alguém? Aquele que é maior do que esse alguém. E esse alguém que recebe a autoridade é menor do que aquele que delegou para ele essa autoridade. Por isso Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Assim, o Pai pôs o seu Filho Jesus por cabeça sobre a igreja, como está escrito em Colossenses 1:18-19. Vamos ler esse juntos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia. Então Jesus é a cabeça da igreja, ou seja, a cabeça significa a mente, pensamentos, ideias, e também significa comando, chefia, governo. Ele é quem governa a igreja. Ele ensina a igreja, ele governa a igreja, ele é a cabeça da igreja. No ato da glorificação de Jesus no céu, cumpriu-se a profecia revelada ao rei Davi no Salmo 110. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vocês. Aleluia. Mas se o Pai manda Jesus sentar à sua direita, qual trono que está ocupando o lugar central? O do Pai. E Jesus está à sua direita. Amém? Por esta razão, Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:25. Porque convém que ele, Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Repitam.
Portanto, neste período da administração da nova aliança da salvação, o Pai entregou ao Filho suprema autoridade no seu reino. Nós lemos isso em Filipenses 2, de 9 a 11, vamos ler juntos. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai sobreexaltou Jesus, né? Mas lembrem, foi o Pai quem o exaltou, e não o próprio Jesus que se exaltou. O Pai quem o exaltou, e o Pai ainda o exaltou para a glória de quem? Final do versículo, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Razão pela qual Jesus é constituído Rei e Senhor no universo inteiro, nesse grande texto que vamos ler aí juntos, de Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 16. Texto preciosíssimo, vamos ler juntos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse texto todo fala de Jesus colocado pelo Pai, que é maior que ele, em posição de autoridade em toda a obra da salvação e também da condenação, nos céus e na terra. Aleluia! No entanto, quando este período se completar, Jesus devolverá ao Pai a autoridade que recebeu. 1 Coríntios 15, 24. E então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Vocês. Então, Jesus recebeu do Pai essa autoridade delegada. O Pai tem uma autoridade própria, mas o Filho tem uma autoridade delegada pelo Pai. E quando terminar, então, a história, a consumação do século, Jesus devolverá ao Pai a autoridade que o Pai lhe deu, porque essa autoridade de Jesus pertence ao Pai. Assim, quando Paulo declara, me ponho de joelhos diante do Pai, esta é uma expressão que descreve o ápice de todo o propósito estabelecido pelo Pai, desde a data mais remota antes da fundação do mundo,
O propósito de criar o homem para a ele se revelar, e para que, mediante esta revelação, o homem o conhecesse, por esse conhecimento o amasse, e por esse amor o adorasse pela sujeição e obediência. O Pai é o que está assentado no trono central de toda a eternidade e do universo. O Filho, o Senhor Jesus, está sentado à direita do Pai. E o Espírito Santo é como um rio de água viva que brota do trono do Pai e do Cordeiro, conforme o apóstolo João viu e descreveu em Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Leiam. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Este versículo apresenta as três pessoas da Trindade. O Espírito Santo é o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus, Deus aí é o Pai, e do Cordeiro, Jesus Cristo, à sua direita. O Pai está no centro de toda a autoridade. Durante a revelação do Apocalipse, o apóstolo João recebeu visões acerca do trono do Pai. Apocalipse 4, 2 e 3, vamos ler juntos. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O Pai é invisível. Das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só uma pessoa se tornou visível na sua natureza humana que ele recebeu, que é Jesus. Jesus no céu está visível. Quando João tem a visão do invisível sentado no trono, ele consegue descrever apenas um ser. E coloca aí o aspecto desse ser semelhante à pedra de jaspe e sardônio, assentado aí nesse trono é o Pai. João também viu o acontecimento futuro do juízo final, denominado juízo do grande trono branco, o trono do Pai, indicando que o Pai é quem consumará a história da humanidade no final do reino milenar de Cristo, com a condenação de todos os ímpios, antes do estabelecimento do estado definitivo e eterno de todas as coisas. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vocês. Aleluia. Esse aí é o Pai, e estará sentado nesse trono branco para o último julgamento, o juízo final, no qual comparecerão apenas os ímpios, que serão ressuscitados, porque suas almas estarão até então no inferno, serão ressuscitados do inferno, receberão de novo seus corpos, comparecerão diante desse trono branco, e desse trono branco serão então julgados pelo Pai e lançados depois no definitivo lugar de condenação, o lago de fogo e de enxofre, onde o verme não morre e o fogo não apaga, onde haverá choro e ranger de dentes.
Isso tudo é autoridade do Pai. Portanto, o Pai é o centro de toda a verdadeira adoração, tendo como seu principal adorador o seu próprio Filho Jesus. E o Espírito Santo como aquele que conduz a todos quantos receberam o direito de serem feitos seus filhos, a adorá-lo em espírito e em verdade, pela obediência à sua palavra. Ezequiel 36, 27, Deus mesmo falou ali através desse profeta: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Repitam. Aleluia. Como Jesus adorou o Pai, sendo obediente a Ele até a morte de cruz. Como o Espírito Santo adora o Pai, conduzindo os eleitos, os filhos de Deus, a toda a verdade, a toda a palavra de Deus, para conhecê-la e vivê-la. E assim eles também, pela obediência à palavra, adorem o Pai em espírito e em verdade. Quando Paulo declarou: me ponho de joelhos diante do Pai, ele fez alusão a um gesto tradicionalmente conhecido como um gesto de adoração, prostração, reverência, supremo respeito e reconhecimento da superioridade, grandeza e soberania de Deus. No entanto, como qualquer gesto físico ou meramente exterior, ajoelhar-se também se tornou um ato religioso e desprovido do seu real sentido. Porque para Deus não importa a posição do corpo, mas a verdadeira inclinação do coração. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Repita. Aleluia, amados. Glória a Deus. Tem outros textos bíblicos, muitos outros textos bíblicos que revelam, que revelam a denúncia de Deus, do próprio Deus, contra pessoas que apenas realizam atos externos de adoração, mas por dentro não estão adorando a Deus de verdade. Por dentro não adoram a Deus de verdade. E Deus vê por dentro. O homem vê a aparência. Então é muito bonito você ver uma pessoa de joelhos, olha como está adorando a Deus. Mas você não está vendo ela por dentro. Quem está vendo ela por dentro é Deus. Quem está vendo ela por dentro é Deus. O homem vê a aparência. Deus disse: mas eu vejo o coração. O coração. A verdadeira reverência, a verdadeira prostração, o verdadeiro ato de adoração a Deus, de estar de joelhos, não por fora, mas por dentro, diante de Deus, é sujeição e obediência ao Pai. Quem não obedece a Deus, pode calejar os joelhos por fora. Não é de Deus. Porque Deus conhece o interior. Então continue lendo, vendo comigo, acompanhando aí. Muitos gestos religiosos se tornaram totalmente desprovidos deste verdadeiro sentido espiritual. Pois estar de joelhos ou prostrado diante de Deus significa sujeição e obediência incondicional a Ele. Antes de ler esse texto aqui, estou me lembrando de outro que Jesus falou citando o profeta Isaías.
Ele citou isso em Mateus 15, em Marcos 7, se eu não me engano. Ele disse: esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. O que faz nesse culto? Se ajoelha, levanta as mãos, fala orações, mas seu coração está longe de mim. O coração longe de Deus, não adianta nada o joelho no chão. Tá? Não adianta nada o joelho no chão. Isso é só uma atitude física. Eu já conheci muita gente que, muita gente fala que já vi gente na frente de igreja levantando a calça para mostrar para as pessoas: aqui, amados, estou com o joelho calejado. Peraí, você está calejando o seu joelho? Você está machucando o seu corpo. Você está destruindo o templo do Espírito. E a Bíblia diz: aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Seu joelho tem que ficar bonitinho para sustentar o peso do seu corpo, para você poder andar. Se ajoelhar fisicamente não é uma coisa muito boa para o corpo, não. Deus quer ver você ajoelhado aí dentro. É aí dentro que Ele olha. É aí dentro que Ele sonda. É aí dentro que Ele quer te ver prostrado. Isso não significa que se você quiser ajoelhar, você não pode. Pode, sim, fica à vontade. Mas você tem que saber disso. Porque Deus está sondando, não a sua aparência externa e não o seu gesto externo, mas a sua atitude interna lá dentro do seu coração. Compreendido? Então leia comigo Tiago 4, 7 e 10. Isso é que Deus quer que você faça. E eu também. Juntos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago, aqui nesse texto, estava sob tanta inspiração do Espírito de Deus, que ele definiu aqui o que é a verdadeira reverência. O que é o verdadeiro ajoelhar-se diante de Deus. É fazer isso aqui. É viver isso aqui que nós acabamos de ler. Quem, portanto, pratica tal gesto apenas exteriormente, mas na prática não obedece, não tem real sujeição a Deus, é falso e hipócrita, porque o Senhor, que sonda mentes e corações, conhece os que verdadeiramente lhe pertencem, como está escrito em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Repitam. Jesus declarou a homens religiosos que se diziam prostrados diante de Deus, que na verdade o seu pai era o diabo. Olha o que Jesus disse aqui para homens religiosos, somente nesse texto aqui de João 8, que vai do 37 ao 38, depois o 41, o 42 e o 44. Leiam comigo todo esse texto que Jesus disse para homens religiosos. Não disse aqui para políticos, não disse isso para prostitutas, não disse isso para ladrões, não disse isso para drogados, não disse para traficantes.
ele disse para pessoas altamente religiosas, os escribas e fariseus da época. Tá? Os judeus religiosos, que hoje você vê na televisão, chegar lá no Muro das Lamentações, com uma barbinha assim, feita uma trança, com um bonezinho aqui na cabeça, chamado kippar, tá? Coloca na cabeça. Até Donald Trump fez isso esses dias. E chega lá no Muro das Lamentações e fica lá fazendo esse gesto aqui. Nas sinagogas judaicas, esse gesto aqui de inclinação, eles fazem o tempo todo diante de certos textos da palavra de Deus que citam o nome de Deus, como o que nós lemos aqui perto de Deuteronômio 4, quando diz: Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Cada vez que fala Adonai, eles se inclinam. É um gesto exterior, mas por dentro não tem Deus. Tem um monte de estereótipo, mas por dentro está vazio. Por dentro não tem Deus. Se inclinam toda vez que fala Senhor, mas não tem o Senhor dentro deles. Na verdade, estão inclinados diante de Deus? Na verdade, estão reverenciando a Deus? Não. Eles não levam em conta o Filho de Deus. Isso é religiosidade. Aí Jesus foi bem mais longe do que eu estou indo agora. Ele o chamou de filhos do diabo. Olha o que Jesus disse para eles. Para religiosos, hein? Para religiosos é o que Jesus disse aqui. Vamos ler juntos. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das maiores mentiras do diabo se chama religião. Porque muita gente pensa que é de Deus porque pertence a uma religião. Hoje eu assisti a uma matéria sobre o anglicanismo. A igreja anglicana surgiu porque o rei queria casar com outra pessoa que não era sua mulher. Então, para fazer o casamento dele, como ele era o rei, então ele começou uma nova igreja, que se chamou então Igreja Anglicana. A igreja anglicana hoje é semelhante ao catolicismo, só que não tem imagens. Mas seguem os mesmos ritos, fazem a missa igual ao catolicismo, só que não tem padres solteiros. Os padres são casados e além dos padres tem também, além dos sacerdotes, tem também as sacerdotisas. Mulheres também são ordenadas sacerdotisas. E assistindo o documentário, né, falou assim, as sacerdotisas e os sacerdotes falando. E o anglicanismo hoje é uma igreja aberta
né, para inclusão social. Nós incluímos todo mundo e chamaram lá umas 10 pessoas que deram depoimentos, que são homossexuais, que são lésbicas e que eles fazem os casamentos deles normalmente, convivem normalmente com a homossexualidade. Um dos homossexuais deu testemunho dizendo: eu estava numa igreja pentecostal, mas eu tinha dificuldades porque a minha orientação sexual não era bem aceita lá. E aqui agora eu me sinto muito bem. Amados, se sentindo muito bem porque está amparado por uma religião. Mas não está amparado pela palavra de Deus, não. A palavra de Deus abomina o pecado. A palavra de Deus não absolve o pecado. A palavra de Deus não faz vista grossa ao pecado. A palavra de Deus abomina o pecado. A palavra de Deus quer destruir o pecado. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. E não convive com o pecado, ele tira o pecado. A palavra de Deus chama a conversão, chama a transformação de vida, chama a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de mentalidade, a mudança de comportamento. Porque Deus é santo. E com Deus não se brinca. E de Deus não se zomba. As pessoas estão zombando de Deus por aí. E se afirmando em uma religião. Esses religiosos não são filhos de Deus. São, como Jesus disse, filhos do diabo. Filhos de Deus obedecem a Deus. E o seu modelo é Jesus. Toda religiosidade consiste em um dos mais convincentes enganos de Satanás, para que as pessoas se prostrem diante dele, pensando que estão se prostrando diante de Deus. Até mesmo a Jesus ele tentou com esta proposta, e nós lemos em Mateus 4, de 8 a 10. Vamos ler juntos? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. A palavra de Jesus aqui resume todo o nosso ensinamento. Glória a Deus. Quer ajoelhar, ajoelha. Quer orar de pé, ora. Quer orar sentado, ora. Nós temos que orar em todas as posições. Nós temos que orar em todas as circunstâncias. Agora, verdadeira reverência a Deus é sujeição, é obediência, por amor a Ele, de todo o nosso coração. A Ele a honra e a glória. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra que recebemos nessa noite, aprendendo, Senhor, de Ti, aprendendo que o Senhor verdadeiramente é o nosso Deus, que o Senhor está conosco para nos ensinar cada dia mais a reverenciar o Teu nome, a Tua presença, adorar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. É por isso que vivemos, é por isso que existimos, e é por isso que agora, nesse momento em oração, nos consagramos a Ti, nos entregamos a Ti, consagramos a Ti a nossa casa, consagramos a Ti a nossa família, entregamos a Ti nossos entes queridos, entregamos em Tuas mãos a nossa vida do jeito que ela está, sabendo que o Senhor é poderoso para operar em nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Paizinho, por haver nos escolhido
no chamado pelo nome, Senhor, quando disseste a nós: eu te chamo pelo teu nome, tu és meu, nós somos tua propriedade exclusiva, Pai, comprados, remidos, lavados por alto preço pelo sangue do teu Filho Jesus, a fim de sermos tua exclusiva propriedade, ser povo de exclusiva propriedade do Senhor. A ti, Senhor, pertencemos, a ti, Senhor, nos entregamos e adoramos, ó Deus, o teu nome, engrandecemos, glorificamos a ti. Obrigado por estarmos aprendendo na tua palavra o que é verdadeira reverência, o que é verdadeira adoração, que é prostrar-se diante da tua presença, Senhor, porque tu és digno. Aleluia. A ti, Senhor, portanto, toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te engrandecemos, nós te adoramos, Senhor. Queremos dar a ti, Senhor, aleluia, toda adoração, Senhor. Queremos dar a ti, Senhor, o perfeito louvor, porque tu és digno, só tu és digno de receber. Por isso nos entregamos a ti, Senhor, consagramo-nos ao Senhor, conduza-nos a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Ensina-nos, Jesus, cada dia mais a obedecer o Pai, assim como o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz.